Beoense, era assim que se chamava a BO antigamente. E óbvio que não dá para a gente falar de um congresso desse porte da associação se a gente não falar de uma equipe alinhada. E eu vou chamar eles especialmente porque a gente tem um coração e ele precisa de bombeadores. E esse grupo fez o que é o coração desse congresso, que bombeou esse congresso e que tem energia, são novos. Eu não vou falar de geração, porque eu não sei em que geração está, se é YZ, sei lá. Mas eles são o que há de mais novo na associação, são o que movimentaram tudo isso. E a gente tem uma nova geração de dentistas que são visionários na era digital, na era de propaganda, na era de campanhas, de comunicação. E a gente sabe, esse podcast veio para isso, e eu quero aproveitar e agradecer ao nosso patrocinador, porque se não fosse ele, a BCMed, que está aqui com stand no Congresso, é que fez esse podcast acontecer. E eu tenho que, baixar a cabeça e dizer muito obrigada, porque esse aqui é um novo livro, é um novo jeito de falar dessa época, que teve que ser muito acelerada por conta da pandemia, né? Muita coisa mudou. E eu queria chamar para esta mesa Dr. Cristóvão, pode sentar, nosso diretor da BO de Marketing, e o Dr. Luiz Carlos. Dr. Luiz Carlos, que está aqui na instalação desse congresso. Meninos, eu sei que aqui o Luiz Carlos Uchoa e o Cristóvão Mota. Esses meninos, eu chamo de mim porque eu sou velha, gente. Me desculpa, eu sei que vocês não gostam. Mas assim, eu queria conversar vou começar pelo Cristóvão e a gente pode participar junto. O Cristóvão, ele assim delineou um jeito de fazer congresso e eu fico muito orgulhosa de ter você conosco, porque você teve paciência com nossos velhinhos, com nossos diretores. Você é incrível como você conseguiu agregar e mostrar para eles com muita paciência, dedicação e persistência o jeito novo de olhar. E é engraçado que como vocês estão se formando com o outro olhar, né? Porque vocês se formaram há pouco tempo em relação ao que a gente se formou. Imagina, 20, 25 anos de formado. Lidar com dentistas de uma geração tão distante é complicado. Porque imagina um congresso na nossa época desse aqui. Não tinha, gente, nem imaginava. E nem imaginava, a gente está na era da internet, tudo revolucionou muito rápido e a gente ainda não conseguiu se adequar. Quem tem 50 anos ainda, que está assim, nessa geração, tentando se instalar nesse jeito de falar, não é fácil. E aí eu queria muito que você falasse os detalhes que você fez do nosso stand da BO, que o sócio que está aqui nesse congresso precisa estar. Inclusive você que não saiu de casa, que é sócio da BO, que é dentista, que não veio para cá, você está perdendo. O que está faltando para você chegar aqui? E aí, Cristóvão, quero que você fale um pouquinho desse trabalho, que com certeza foi árduo, está sendo árduo. Sim. Eu nem sei se vocês dormiram. Não. Ninguém nem sabe como é o bastidor disso. Gente, não é pra gente normal. Não é normal esse ser humano. Quero que você dê sua palavra. Bom dia a todos, né? Como a Daís nos apresentou aqui. O Luiz Carlos, eu tive a oportunidade de me informar também com ele. A gente foi convidado a participar desde a época acadêmica, né? Tinha dias que a gente deixava de almoçar para poder dar andamento aos outros congressos. Como acadêmico, tivemos a oportunidade de sermos convidados para sermos diretores da BO. E como é importante fomentar isso agora, né? Eu participava do congresso para não pagar a inscrição, para poder economizar. Mas aí sempre gostamos, eu e o Luiz Carlos. A gente era de comissão de formatura, né? Lideranças acadêmicas na faculdade. Sempre foi muito importante para a gente gostou. Tanto é que nossos amigos falam que essa coisa de é a nova doido. Diretoria da BO, gente. É com eles que vai ficar daqui para frente. Então, assim, lá na BO, né, a gente criou o setor de marketing. Antes era um serviço terceirizado. Tivemos a oportunidade, então esse é o primeiro evento
que um setor de marketing está enaltecendo a marca da ABO. Então, desde então, quando a gente foi convidado para ser diretor, a gente quer levar algo profissional, então levar algo como se fosse nosso. Então a gente realmente veste a camisa ABO, tanto é que a gente costuma dizer que a gente tem sangue ABO, para poder desenvolver todo esse trabalho para a nossa classe odontológica e nos fortificar cada vez mais. Foi dado esse desafio para o nosso setor, né? Temos os nossos colaboradores, o David, o Cristal, né? Assim como todos os outros funcionários da ABO, chegaram junto com a gente. Tive a oportunidade para o CIOSP, né? No começo desse ano, em janeiro, porque até então, desde a pandemia, eu não tinha ido para nenhum evento. Que é referência do país. Referência do país, né? Lá as grandes novidades, e para mim foi um divisor. Logo seremos. Inclusive, a gente dá um recado para os nossos parceiros que estão aqui nos patrocinando. Guardem um budget para congresso no Ceará, gente. Porque a gente é o que há. Não é só para o CIOSP, estamos voltando e já voltamos. A gente não saiu 1h aqui à toa, não tem. Continue, verdade. Então, assim, lá eu fiquei zanzando pela feira, né, todos os dias de evento, anotando, fotografando, né, tendo os insights do que a gente poderia trazer e inserir aqui no nosso evento aqui do Ceará. Então, peguei as ideias, a gente arquitetou muitas outras coisas também, para ficar a cara do Ceará, do Nordeste, isso é muito importante dizer. Acho incrível. Tanto é que tem os detalhes do stand, espaço VIP, espaço lounge, queremos tudo cearense, Clube ABO. Né? Então, até esses detalhes. Lá cheguei a ver estandes com poder de marketing olfativo. Nosso estande também tem isso aí. É os poder olhos, de marketing os olhos, assim, a gente tem dois estandes bons. Olha esse dentista, gente, pense. Temos dois estandes fora da casinha. Dois estandes bons, muito bonitos, todos com LED. Mas se um tem um detalhe de um cheiro, assim como no consultório também, e eu trouxe essa perspectiva do consultório. Tem então, pessoas que trabalham com perfumes lá tinha, inclusive no stand, tinha um stand lá, marketing olfativo, era até um stand verde. E é bom para o paciente, né? Porque às vezes você já atrai tranquiliza, ele. Né? Tira aquela, desmistifica o consultório. O cheiro do consultório. Olha aí, gente. Minha mãe costumava dizer que eu chegava com cheiro de consultório em casa, então... Talvez tirou o eugenol do corpo e colocou um cheiro bom, né? Porque pelo jeito é ruim, porque afasta. Então tive essa oportunidade. E também de uma vivência de uma paciente minha uma vez, disse que tinha deixado de frequentar determinado local por conta do cheiro. Pois é, nossa, que incrível. É bom a gente relatar isso. E impactar a experiência. Então eu não queria fazer só uma experiência visual, queria também uma experiência olfativa. Isso tudo está no estande? Isso está no estande. Inclusive são 2 cheirinhos de lavanda que a gente experimentou e tal. Gente, eu tenho que ir no estande. Nossa, que incrível. Eu fico assim, meninos, eu fico assim de querer chorar. Não vou porque a minha maquiagem, as meninas se dedicaram. Mas, Luiz... Passando para o Luiz. Vamos lá. Eu sei que você sofreu. Muito. Aliás, esses meninos vêm sofrendo desde toda a concepção desse congresso, né? De ver preço, orçamento, porque não é um negócio de Casa da Mãe Joana. A gente tem a diferença da BO para outras instituições é que o dinheiro é dos associados. A gente está trabalhando com dinheiro que não é de ninguém, não tem um dono, colegas, né? São nossos, é muita gente. Então a responsabilidade é maior ainda para trazer um congresso bonito, que satisfaça e que dê o retorno que a gente quer. Agora, o que é fazer uma instalação de um congresso? Vai lá, Luiz. Olha, como o Cristóvão falou, a gente começou na faculdade. As pessoas sempre brincam que desde que eu nasci, gostava assim. de criar eventos, toda essa parte. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça que seria realmente o que eu ia viver nesse pouco mais de um ano para montar isso daqui. A gente começou a pensar no congresso logo depois de 2018. Então, as nossas primeiras reuniões foram em 2019. E que a gente não ia poder fazer, era quando? Era para ser E aí o ia ser em 2021. Que não pôde devido à pandemia. Então, desde 2019 a gente pensa nesse evento. Sim. E começou a ser levantado há pouco mais de um ano. Também sou diretor da ABO e eu entrei na diretoria da ABO. Graças a Deus. E eu entrei na diretoria da ABO juntos, né, amigo? por um congresso. Olha aí, gente. Fui chamado para acadêmicos, hein? Preste atenção. Fui à comissão acadêmica
Depois da comissão acadêmica, Márlio me chamou para compor a comissão Tem que ser o científica. E aí, logo no final da comissão científica, Bonifácio me convidou para compor a diretoria. Foi um sábado de manhã, eu tava dormindo, aí ele ligou. Se fosse um BO, né? Mas foi... Olha aí. E como você falou, nesse agora eu assumi realmente a coordenação da comissão de estrutura e instalação do evento. Sempre coordenadores, amor. Ele é coordenador de tudo, aliás. Aliás, ele é coordenador da atenção primária aqui no Ceará, de um município. Tem sorte de ter esse coordenador, viu? Tem sorte. Olha aí. E é sócio, eles têm uma agência de marketing. Isso. Fix. Fix. E aí? A Fix, ó, tá vendo? E aí, imagina, coordenar o município, ser sócio de um agente de marketing, diretor da BO e levantar a E estrutura levantar do um evento. congresso. E atendimento particular. Eu disse que também. não é um ser humano Não. e ainda atendem no consultório. Porque são dentistas, não parece, mas são. Essa é a nova odontologia. E quando eu assumi essa comissão, eu acho que eu me identifiquei muito no que você falou, Daís, dizia assim, brincando de lidar com os velhinhos, né? Por favor, Na tenha verdade, paciência. na verdade não é isso. Quando eu disse que eu ia assumir, eu queria trazer tecnologia. Sim. Eu queria trazer modernidade. Que é realmente muito difícil. A gente nasceu na era que não tinha computador, né? E- Não tinha e-mail, não tinha nada, gente. Imagina, Como é que era a o gente- marketing antigamente, Não, né? pois é, a a gente- gente a era gente- de carta. A gente vem de Era uma geração, jornal. a gente vem dessa geração Panfleto. para uma geração que ela muda rapidamente. Nossa, Hoje é uma coisa, amanhã não é. Demais. Então, imagina, há 4 anos eu estou pensando nesse evento, quanto de ideias e de mudanças a gente já Já teve, aconteceu. né? Sim. E quando eu apresentei a minha primeira proposta de estrutura do evento, o que o Bonifácio me chamou foi de louco. Imagina aquele. Imagina, e o Que eu não- investimento que aumenta Que eu muito não iria mais. Né? conseguir fazer o que a gente estava propondo. E, na verdade, o louco daquele primeiro orçamento, hoje eu apresento a estrutura do evento 5 vezes mais, porque eu propus inicialmente. E né? hoje ele acredita, porque você E conseguiu. hoje ele acredita. Então, por exemplo, as pessoas da comissão brincam que eu sou o louco do LED, né? Mas por quê? Porque é a tecnologia. Hoje em dia, você entrar num evento, graças a Deus, do porte do nosso, onde nós batemos ali, acabei de saber, mais de 6 mil inscritos. Gente, vocês imaginam dentistas organizando um congresso, sendo visionários, com todos esses patrocinadores que apostaram na gente e ser responsável por 6 mil pessoas? Eu não sei como vocês 6 dormem. mil pessoas. Não sei como a gente dorme. A gente é E, louco. e a gente faz o congresso para os nossos parceiros de clínicas, escolas, mas para os nossos colegas Sim, cirurgiões dentistas. especialmente, né? né? Especialmente. Então, assim, apresentar essa estrutura hoje, ver tudo minuciosamente como foi pensado, é uma realização. É uma realização. Ontem eu cheguei aqui, eu fiquei meio emocionado assim, porque saiu do papel, Saiu do papel. todos aqueles detalhes do papel e estava começando a tomar forma. Então É. isso pra gente é muito grandioso, porque a gente, né, faz algo como se fosse a nossa marca. Então a gente tem, Sim. às vezes a gente quer mostrar a nossa ideia, mas no sentido da nossa ideia eu faria como se fosse para mim, entendeu? Sim, eu acho Ele que é esse acredita o no meu coração trabalho, da não coisa. A é. gente trata as pessoas como se fossem da nossa família, a gente quer as coisas como a gente queria ser recebido, né? Como é que a gente queria usufruir. Tudo aqui foi pensado e tem E aí, um nos casos, a jeitinho. gente trabalha muito com parceria, desde a época da faculdade. Então, isso pode ser um diferencial Bem nisso, grande, né? Porque que vocês têm um alinhamento, o alinhamento, né? eu tenho Um uma entende o ideia, outro. porque a minha ideia tem que se E encaixar aí, dentro esse é o da... problema da BO. Porque quando ele veio com a ideia, que eu vim com a estrutura, o Bonifácio pegou isso, é impossível você fazer isso daqui. E aí a gente saiu de uma casa dele quase 2 da manhã nessa discussão. Ele disse, você não consegue. Eu digo, nós vamos conseguir. Você não confia? Eu confio totalmente. E aí quando ele chegou hoje ali, que ele viu na montagem, ele disse, cara, É tá isso surreal. mesmo, tá surreal, surreal. como é a palavra dele de marca. É surreal e tá surreal. Eu não tenho palavras para agradecer vocês, mas eu tenho outro ator desse congresso todo que eu quero saber onde ele tá, que é o Dr. Bruno. Que eu Sim, quero que da eu... científica. Cadê ele que precisa estar aqui? Ele estava aqui ainda agora e não entrou e precisa Vamos vir ao chamá-lo, podcast. que foi meu grande parceiro nesse evento. Chamei no seu radinho, Ah. Dr. Bruno, para ele falar, porque assim, foi tudo muito pensado e muito bem trabalhado, não só a instalação, a estrutura, mas a parte científica do Congresso, que
que é especial. Sim. A gente tem São 180 palestrantes. 180 palestrantes. A gente tem as palestras VIPs ainda. Isso. Hands-ons, né? Botando a mão A na gente tem um massa, hands-on é aqui do importante. nosso lado, né? Que sempre tem fila, E gente. trouxemos uma tecnologia, que é o que chamam de palestra muda. Então, todos que estão na Arena Hands-On, são 75 vagas, todos eles recebem um fone de ouvido para não interferir. e só sai a voz do palestrante. Eu vi isso no CIOSP. Nossa, gente. Trouxemos para o eu Ceará. acho E trouxemos que de São quem é Paulo. nordestino não precisa mais ir pro Ceará. Tô brincando. Trouxemos do Ceará. Então, assim, a minha comissão não trabalho só, né? Eu trabalhei juntamente com o Hilton e o Moacir, que Sim. foram meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, Nossa, imagina. para construir. Ontem saímos daqui às 2 horas da manhã. Nossa, Às tadinho. 5 E me sem ligaram. comer. Às 5 me ligaram para que eu tinha que estar aqui de volta. Professor, entre aqui, vamos aproveitar ele. Olha Entre só, aqui, Dr. Perguari. entre aqui, doutor, entre. Aqui, ó, entre aqui. Ó, não pode passar na casa de vidro que entra. E eu quero falar dessa pessoa especialíssima, história da odontologia. Histórico. Não, o senhor vai sentar. É uma palavra, só dizer oi. Sou o doutor Perguari, tadinho. Tudo bom, doutor? Eu tenho que aproveitar, porque essa casa de vidro... Não, é agora. Quem passa aqui precisa. tem que entrar e... Nós só estamos... Bom. O senhor é presidente da Academia Cearense de Odontologia? Já estou há 6 anos, agora estou indo no novo mandato que iniciou agora. Pois é, a gente estava falando disso. A odontologia aqui no estado do Ceará começou como Centro de Estudos Cearenses e a gente está com essa meninada tomando conta dos congressos, o que é muito importante para ter essa linguagem digital. Me diga, como não é difícil? Diga assim. Olha, é muito é uma difícil. experiência nova, uma experiência que para a gente aqui do Ceará. Esse é o doutor Perguari, gente. Quem não conhece o doutor Perguari Não. da odontologia, se você não conhece o doutor Perguari, você não está na odontologia. Entendeu, do Ceará? Olha, coisa boa, obrigado. Minha filha. Deixa eu te dizer, mas eu tô vivendo um momento diferente, sabe? Porque a gente tem visto um contingente tão grande de jovens que eu, como já sou de uma geração passada, né? Eu já estou aposentado na universidade há 27 anos. Nossa! Daí dá para se ter uma ideia da idade do garoto. 27 anos de aposentado. Mas o senhor está experiência. inteiraço. Mas assim, é uma alegria muito grande estar no meio desses jovens. É um sinal muito grande também de que a odontologia cresce. Eu fiz odontologia na década de 60, fui aluno em década de 60, onde a gente tinha a odontologia ainda como uma profissão que estava dando aqueles passos mais significativos, mostrando que era realmente uma profissão que tinha tudo para se diferenciar. Sim. E houve essas mudanças que hoje nós estamos aí. Todos sabem aqui, pela vivência aqui do cearense aqui, que eu estou há mais de... Eu tenho 53 anos de casado. De casado, 53. E 51 anos de odontologia. Olha aí. Tá certo? Então, tem muito tempo dentro da odontologia. E aí a gente vê essa mudança significativa que houve. Hoje a odontologia cearense, a brasileira, e por que não dizer a mundial, passa por uma fase muito grande de transformação, onde a gente vê um contingente enorme de novas tecnologias chegando, cada vez mais chegando, e aprimorando cada vez mais essa odontologia, que é a odontologia que a gente costuma dizer, a odontologia que a gente não sabe ainda onde vai parar, por tanto avanço tecnológico. Verdade. Não é isso? Agora fica com eles, né? Porque a gente vai se aposentar Deixa eles se virar. Deixa eles se virarem nos 30 aí, que nós já cumprimos o nosso papel. Já fizemos uma odontolontologia grande com o nosso trabalho, né? Tá certo? Eu ainda não me aposentei, mas está perto. Estamos aprendendo com os melhores. Sua referência. Não, mas isso é uma coisa que é muito significativa para a gente. Olha, eu vou interromper, porque é o seguinte, esse velhinho é muito lindo, né? Não é, gente? Quem é que... Não é demais, não tinha como eu disse pra ele que ele ia sentar. Mas isso é uma coisa muito boa, tá certo? É porque, assim, na realidade, a odontologia foi para mim uma coisa tão importante que ela para mim hoje não é uma coisa diferente, ela é uma família para mim. Começa da minha família mesmo.
Eu dentista, minha esposa dentista, 3 filhos dentistas, Gente, neto já fazendo, neto dentista, outro fazendo odontologia. odontologia. O Pebuário é uma marca. Que faz especialização comigo. Olha aí. Tá vendo como é que é? Então a gente sabe o quanto é importante, porque é exatamente o crescimento, foi através do crescimento da odontologia que todos eles tomaram a iniciativa de procurar a odontologia. Sim. Não foi eu que fui dizer, faça, não. Eles foram porque viram a odontologia crescendo. Viram onde começou e viram aonde está. Sim, então viram todo esse progresso. É uma profissão que progrediu muito exatamente por todo esse avanço tecnológico que houve dentro da nossa área. E já pensa aonde ela vai chegar? Imagina. E eu digo sempre assim, óbvio que vocês vão estar à frente daqui a pouco, mas a gente não pode esquecer de olhar para trás e que a gente tem que saber que a gente só está aqui hoje porque a gente tem gente que começou lá atrás e é uma pessoa como o senhor, que a gente não pode deixar de agradecer, que contribuiu muito para a odontologia do Ceará. Eu aqui agradeço muito tudo esse espaço que vocês estão me dando aqui, que vocês me pegaram de surpresa ali, eu fui passando. O bom é assim. Aí vocês me pegaram de surpresa, mas para mim falar de odontologia é uma coisa tão boa e é tão significativa para mim, porque tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz através da odontologia. Olha a agenda da Pebuário Castelo. Olha aí. É um cliente. É um amigo meu, tá cliente, vendo? ex-aluno, cliente. Tá certo? Então é isso. A agenda dos dentistas. Então é isso que eu digo assim, essa profissão eu jamais poderia esquecer dela. Ela é a coisa mais importante que tem dentro da minha vida, porque os meus filhos, os meus netos, todos eles migraram para ela. Isso. E fruto daquilo que eu tentei implantar dentro, mostrando o quanto ela era importante. Como é lindo isso. A odontologia, você pensa você resgatar a estética da pessoa, tá certo? Você autoestima. Olha, eu hoje, com essas evoluções aí, a harmonização orofacial, com todas essas coisas assim, é uma coisa assim que a gente não imagina que pudesse chegar. Eu não pensei que tivesse que chegar e acompanhar toda essa evolução que houve por parte da odontologia. Fico feliz de estar aqui com vocês, parabenizar a direção da BO, parabenizar a todos vocês, em particular o Bonifácio, que é mesmo que um filho meu, que eu quero muito bem a ele, a Emilson, esse pessoal. São pessoas que fazem parte e dão continuidade àquilo que eu imaginei para a odontologia, pela dedicação e trabalho deles. Esses meninos, ó. E aí eles estão saindo também, aí está chegando esses novos aí. Né? Ele já é neto, ele já passou. Já passou. Pois tá Doutor, bom, olha. muito obrigada. Obrigado a vocês, Obrigada. foi uma alegria estar com vocês. Ele é corajoso, tá que a certo? gente chama ele Com senta certeza. mesmo, eu gosto de gente assim. Não, falar de odontologia é sempre uma coisa boa. E não tá tem bom? como falar de odontologia sem Sem falar falar do Pebuário. Obrigado, viu? Obrigada, Um abraço, cheiro, um abraço. Olha Agora só, chegou, Daís, quem Luiz chegou, Carlos, meu vamos parceiro lá. aí. O parceirão que faltava, Meu mentor. parceiro desse evento. E eu acho incrível e muito bonito a amizade de vocês. Eu acho assim, eu falo isso porque eu venho de um lugar diferente, não que não tenha, mas vocês têm um carinho e uma amizade, vocês constroem amizades de, sei lá, décadas. Eu fico impressionada. Estamos quase nisso. Eu fico impressionada com o alinhamento de vocês, que me deixa muito feliz, orgulhosa, porque muita gente diz que a odontologia é desunida, né? Muita gente diz que é competitiva, concorrência. Gente, às vezes até desleal, né? Desleal. Mas, gente, vocês não têm noção do que é essa equipe aqui. Bruno, doutor Bruno, que é professor? Isso. Professor de que universidade? Da Unifor. Da Unifor. Isso. Especialista em periodontia. Nosso professor da ABO. Porque a ABO, gente, se você não é sócio, precisa ser. Porque a gente só tem os tops da cidade. Não tem como, do estado. Então não tem como não ser sócio da ABO e não usufruir de gente como essa que está aqui. Por isso que tem que passar no stand da ABO e aproveitar todas as vantagens e conhecer a instituição. E a gente pode fazer a inscrição desse sócio aqui hoje. Lógico. Inclusive, durante o congresso, o stand da ABO preparou muitas novidades, sorteios, promoções, justamente para conseguir fornecer, né, para os nossos colegas dentistas e até acadêmicos, porque a gente tem cursos para acadêmicos também. Eu acho que no congresso é a oportunidade ideal para aquele cara que ainda não conhece a casa, né, poder conhecer um pouco mais a ABO e tudo que a gente tem a oferecer dentro da casa. E ó o que a ABO faz, né? Então me diga, quem veio para esse congresso, o que tem de mais atual, novo, que é importante, que você diria assim, você não pode perder, eu sei que é tudo. Mas diga umas palestras especiais que eu já vi que a gente vai ter palestrantes nesse podcast. Não perca o podcast, que é o podcast da BO, patrocinado pela BCMed, uma empresa de tecnologia parceira, acreditou na gente. Inclusive, quero destacar, patrocinadores, vocês estão vendo isso aqui?
guardem o budget, não digam mais pra gente que vocês não têm budget. Esse congresso, quando a gente for visitar vocês, por favor, não digam assim, a gente ainda não tem budget. Tem que ter budget para a BO Ceará. Então, o que hoje você pode dizer dessa programação científica que foi pensada? Muito Com detalhada. todos os detalhes Que possíveis. eu sei que você também não dormiu, eu sei que é incrível a dedicação deles. Vai lá. A gente só se falava o quê? A partir de meia-noite. Só, É, esse é o por aí, horário. que é quando a gente pensava tem em parar. Tem um terceiro horário. É. Vamos lá. Daís, primeiramente, obrigado. Nossa grade científica ela foi pensada já, não há 2 anos, mas a gente começou a programar ela desde 2019. Jura? No Que eu final, falei, olha como a história se bateu. no final do congresso passado, né, de 2018, e em 2019, quando eu recebi o convite do Felipe de estar à frente da comissão científica, a gente já começou a pensar. Muitos dos nomes que estão aqui hoje foram contactados em 2019, né, na época, em 2019. Então, Até porque tem alguns que têm agenda... lotadíssima, né? Mas, na verdade, a programação era para o nosso congresso ser um pouco mais cedo. A gente estava programando o congresso para 2021. Por conta da pandemia e tudo mais, a gente adiou. Mas a científica não parou, né? A gente precisou manter ativo os contatos com os palestrantes, justamente por conta da agenda, Sim. né? O professor Irata é um que desde o início foi contactado. A gente tem Ronaldo Irata. Ronaldo Irata Desde na nossa grade. 2019. Desde 2019. Ele Que a fez gente um está videozinho. segurando ele aqui. Exatamente. Nossa, Ronaldo Irata, gente, é imperdível. Já está lotado, né? Eu já soube. A palestra dele é um dos cursos VIP que o nosso congresso está oferecendo. Na verdade, é um diferencial dessa edição. A gente tem 4 palestras que elas são VIPs, denominadas VIPs, com aqueles palestrantes que a comissão científica conseguiu um contato dentro da agenda para conseguir trazê-los. Mas é isso que eu quero perguntar para você. Quando você escolhe um palestrante hoje, na atualidade da odontologia, a gente tem que ver aquele que tem algoritmo, ou é o que ele comunica, ou como ele influencia o comportamento do novo cirurgião dentista, né? Daís, então, você tocou num ponto importantíssimo. Eu estava conversando hoje com o professor Marcelo Fávero, que vai palestrar hoje às 2 horas, estava recebendo ele e também com outro professor, o professor Leandro Ele ainda Chambroni. recebe os professores, tá, gente? Muitos são amigos, são parceiros já de muito tempo, o professor Leandro, o professor Marcelo, enfim. E eu estava conversando com eles isso. Ambos elogiaram a grade do nosso evento porque a gente procurou pessoas que elas sejam influenciadoras, elas sejam formadoras de opinião, mas elas sejam formadoras de opinião com profundidade, com ciência, com embasamento, com né? ética. Com ética, com respeito, com a odontologia que a gente preza tanto, né? Dentro das universidades, dentro da BO. Né? Então, quando todos me falaram, Bruno, cara, parabéns, porque a grade está com gente boa, que tem sim seus 20 mil, 50 mil, 30 mil seguidores, sei lá. Bastante. Mas que, além disso, tem também um embasamento. E muitas vezes, palestrantes que às vezes não têm esses 40, 50 mil seguidores, mas são referências dentro das suas áreas. É isso que determina, de fato. Lógico, é óbvio. Porque hoje em dia, muitas vezes, as pessoas procuram exatamente quem é o famoso, quem tem mais seguidores. E não é E isso, que nada né? nada sentido isso é temeroso, porque até os pacientes querem procurar o famoso e não, às vezes não é isso. Não é o resultado que eles querem. Não Isso. é. Isso aí foi algo que a gente teve muito cuidado. A nossa comissão científica, né, basicamente, assim, tem muitos professores dentro da comissão e foi algo que a gente pensou bastante, né, não só dentro da comissão, mas juntamente da presidência, de escolher nomes que tenham realmente um bom know-how, um bom respaldo no mercado, não apenas como um Instagrammer, né, um cara ali da mídia, mas que ele realmente tenha um background de realmente respeito, de ética, de formação, que publique, que esteja realmente hoje no auge dentro da ciência também, o embasamento científico. A velha odontologia baseada em evidências que a gente já escuta há tantos anos. Que é totalmente atual e que é isso Exatamente. que tem que ser mesmo. Até porque somos uma associação de dentistas, Sim. promovendo um grande evento para dentistas e futuros dentistas. Isso. Então, eu acho que o grande ponto é esse, é pensar em quem a gente vai levar para o nosso evento e que vai continuar traçando a odontologia que a gente quer. Né? E é esse formato que diferencia talvez aqueles cursos individualizados, tipo, sim. Que eles vão levando uma linha com viés, né? Isso. Sempre.
Aqui não, aqui você escolhe, você cria seu discernimento, você seu caminho, for. né? Agora é uma pergunta que tem um palestrante internacional aqui, Isso. que é o Jun Iwata. Jun Iwata. E eu fico, assim, bem admirada, porque eu sou ortodontista. E os asiáticos na ortodontia não tinham muito poder, a gente olhava muito para o americano, enfim, o americano está igual a bolsa deles hoje de valores, né? Tá... Desculpa. Mas os asiáticos, há um tempo, já têm se destacado muito na ortodontia. E aí eu vejo o Jun Iwata, que não era comum, a gente não é comum. Sim. Mas é incrível como é o compromisso deles com pesquisa e com desenvolvimento de tecnologia. Me diga o que esperar da palestra do Jun, que veio por que empresa? Pela Shofu. Pela Shofu, que é a nossa patrocinadora. Exatamente. Shofu, no próximo congresso, budget para BO. Com certeza. Já Shofu, Separe aí, viu? Shofu foi uma das grandes parceiras na pessoa Eu acho que eu vou conseguir trazê-la no pod. Vamos lá, vamos. Já estou aqui pedindo, já Vamos vou conversar. responder aqui. Tomomi, Preciso que eu Walterson. não falo japonês, gente. Eu tenho cara de japonês porque a nossa origem é oriental, viu? Não é ocidental, não, oriental. Mas verdade. Mas vamos lá, vou falar com ele. Não, vamos sim. O professor Iwata é um professor extremamente acessível, ficou extremamente feliz com o convite. Na verdade, quando a gente teve as primeiras reuniões E já está aqui. Já Vem está conhecer aqui, Fortaleza. veio, aproveitou. Vamos fazer ele dançar forró? Ah, seria fantástico, Daís. Eu acho que essa cena seria maravilhosa. Nossa Senhora, já E ficaria marcado para ele. Vou falar Acho que igual os seria... meninos, tive um insight agora. Vamos lá. Vai ser muito interessante. Mas o Walterson e o Tomomi sempre foram muito receptivos para o nosso evento. Eles abraçaram, foram um dos primeiros Foi mesmo? Foi um dos primeiros apoiadores, patrocinadores do nosso evento. E sempre querendo trazer tudo o que eles tinham de melhor, né? Mostrando, acho que o compromisso que a Shofu tem. E eles de cara, bicho, Bruno, vamos levar o Jun. Hoje ele está trabalhando no que há de mais moderno na parte de biomateriais, materiais dentários de uma forma geral, tanto na parte de resinas, coroas, cimentação e por aí vai, tá? Então eu acredito que o que a gente pode esperar hoje na palestra do professor Iwata, né, do professor Jun Iwata, é realmente tudo que há de mais moderno e melhor dentro da nossa indústria odontológica para dentes posteriores, que é onde ele vai trabalhar. Nossa, né? Que legal. A gente tem E eu nem vou entrar no assunto, que é para não estender muito, que eu quero. Olha, e você prepare que eu vou lhe chamar você. Eu vou chamar você de novo. Fique à vontade. Vou pegar pelo pescoço. Viu, Luiz Carlos? Pode deixar. Por favor, você que consegue tudo aí, que o Luiz Carlos. Você vai vir de novo, porque eu quero Na lhe perguntar hora. Justamente nessas cerâmicas posteriores, porque a gente tem alguns problemas atuais, sabe? Que a ortodontia não resolve mais, Sim. né? E que é o levantamento de DVO. Sim. E quem é acadêmico que ainda não sabe isso, mas o doutor Vai Bruno vai saber. explicar, ele é professor. E vai saber se você está dentro do... Se É você só não... assistir a palestra. É o seguinte, se você está em casa vendo esse podcast e não está aqui, pegue sua roupa. Não tome Vem. banho, só vista a roupa e venha. Vem. A gente está aqui Pode esperando. vir, pode mesmo. Não a gente tome banho, passa que é para não... perfuminho. Aqui, bom. aqui tem a área lá da BO, você vai lá no stand da BO, resolve seu problema, que a gente tem um cheirinho especial. Exato. Vou Com chamar certeza. você, porque eu tenho que chamar Vamos os lá, nossos Daís, presidentes. agradecer aqui, né? Não, E obrigada. principalmente também agradecer ao nosso presidente Felipe do Congresso por ter confiado na gente, Verdade. ter entregue essas Verdade. comissões nas nossas mãos. É outro que tem paciência. A gente só chegava para ele e dizia assim, cara, eu vou fazer isso. Ele diz assim, Como? pode fazer. Tá, faz. É, E assim isso a aí. gente Era fez. o sinal dele, era a confiança. Muito obrigado, tanto ao Então, Felipe como ao Boni obrigado, pela presidente. confiança. E ó, eu digo a eles de volta. Ai, que seria de vocês sem esse pessoal? Gente, que isso. Obrigada, Obrigado, Thaís. meninos. Obrigado, Daís. Vou chamar vocês de novo, se preparem. E aquele nosso...